Eu adoro um bom mistério e sou fascinado pelo maior mistério não resolvido da ciência. Talvez porque seja pessoal. Trata-se de quem somos e não consigo evitar a curiosidade. O mistério é este: qual é a relação entre o seu cérebro e as suas experiências conscientes, como a sua experiência do sabor do chocolate ou a sensação do veludo? Bem, este mistério não é novo. Em 1868, Thomas Huxley escreveu: Como é que algo tão notável quanto um estado de consciência surge como resultado da irritação do tecido nervoso é tão inexplicável quanto o aparecimento do gênio quando Aladim esfregou sua lâmpada? Huxley sabia que a atividade cerebral e as experiências conscientes estão correlacionadas, mas ele não sabia o porquê. Para a ciência da sua época, era um mistério. Nos anos, desde Huxley, a ciência aprendeu muito sobre atividade cerebral, mas a relação entre a atividade cerebral e as experiências conscientes ainda é um mistério. Por quê? Por que progredimos tão pouco? Bem, alguns especialistas acham que não podemos resolver esse problema porque nos faltam os conceitos e a inteligência necessários. Não esperamos que macacos resolvam problemas de mecânica quântica, e como acontece, também não podemos esperar que nossa espécie resolva esse problema. Bem, eu discordo. Sou mais otimista. Acho que simplesmente fizemos uma suposição falsa. Assim que a corrigirmos, talvez possamos resolver esse problema. Hoje gostaria de dizer a vocês qual é essa suposição, por que ela é falsa e como corrigi-la. Vamos começar com uma pergunta. Nós vemos a realidade como ela é? Eu abro meus olhos e tenho uma experiência que descrevo como um tomate vermelho a 1 metro de distância. Como resultado, passo a acreditar que, na realidade, existe um tomate vermelho a 1 metro de distância. Então, fecho os olhos e minha experiência muda para um campo cinza. Mas ainda é verdade que, na realidade, existe um tomate vermelho a 1 metro de distância? Eu acho que sim, mas será que posso estar errado? Será que estou interpretando mal a natureza das minhas percepções? Nós já interpretamos mal nossas percepções antes. Costumávamos pensar que a Terra é plana porque ela parece ser assim. Pitágoras descobriu que estavam errado. Depois, pensamos que a Terra era o centro imóvel do universo, novamente porque parecia ser assim. Copérnico e Galileu descobriram mais uma vez que estavam errados. Galileu, então, se perguntou se poderíamos estar interpretando mal nossas experiências de outras maneiras. Ele escreveu: Acredito que sabores, odores, cores e assim por diante residem na consciência. Portanto, se a criatura viva fosse removida, todas essas qualidades seriam aniquiladas. Ora, essa é uma afirmação impressionante. Será que Galileu pode estar certo? Será que realmente estamos interpretando nossas experiências tão mal assim? O que a ciência moderna tem a dizer sobre isso? Bem, os neurocientistas nos dizem que cerca de 1/3 do córtex cerebral está envolvido na visão. Quando você simplesmente abre os olhos e olha ao redor desta sala, bilhões de neurônios e trilhões de sinapses são ativados. Agora, isso é um pouco surpreendente porque, na medida em que pensamos sobre a visão, pensamos nela como uma câmera. Ela simplesmente tira uma foto da realidade objetiva como ela é. Bem, existe uma parte da visão que é como uma câmera. O olho tem uma lente que foca uma imagem na parte de trás do olho, onde existem 130 milhões de fotorreceptores. Então, o olho é como uma câmera de 130 megapixels. Mas isso não explica os bilhões de neurônios e trilhões de sinapses que estão envolvidos na visão. O que esses neurônios estão fazendo? Bem, os neurocientistas nos dizem que eles estão criando em tempo real todas as formas, objetos, cores e movimentos que vemos. Parece que estamos apenas tirando uma foto desta sala do jeito que ela é, mas, na verdade, estamos construindo tudo o que vemos. Nós não construímos o mundo inteiro de uma vez. Nós construímos o que precisamos no momento. Bem, existem muitas demonstrações bastante convincentes de que nós construímos o que vemos. Vou mostrar apenas 2 para vocês. Neste exemplo, vocês veem alguns discos vermelhos com pedaços recortados deles.
Mas se eu apenas girar os discos um pouco, de repente você vê um cubo tridimensional saltar da tela. Agora, a tela, é claro, é plana, então o cubo tridimensional que você está experimentando deve ser uma construção sua. Neste próximo exemplo, vocês veem barras azuis brilhantes com bordas bem definidas se movendo através de um campo de pontos. Na verdade, nenhum ponto se move. Tudo que estou fazendo de um quadro para o outro é mudar as cores dos pontos de azul para preto ou de preto para azul. Mas quando faço isso rapidamente, seu sistema visual cria as barras azuis brilhantes com as bordas definidas e o movimento. Existem muitos outros exemplos, mas estes são apenas dois que mostram que você constrói o que vê. Mas os neurocientistas vão além. Eles dizem que nós reconstruímos a realidade. Então, quando tenho uma experiência que descrevo como um tomate vermelho, essa experiência é, na verdade, uma reconstrução precisa das propriedades de um tomate vermelho real que existiria mesmo se eu não estivesse olhando. Agora, por que os neurocientistas diriam que nós não apenas construímos, nós reconstruímos? Bem, o argumento padrão dado é geralmente um argumento evolutivo. Aqueles de nossos ancestrais que viam com mais precisão tinham uma vantagem competitiva em comparação com aqueles que viam com menos precisão e, portanto, tinham mais probabilidade de transmitir seus genes. Nós somos descendentes daqueles que viam com mais precisão e, por isso, podemos estar confiantes de que, no caso normal, nossas percepções são precisas. Você vê isso nos livros didáticos padrão. Um livro didático diz, por exemplo, evolutivamente falando, a visão é útil justamente porque é tão precisa. Então, a ideia aqui é que percepções precisas são percepções mais aptas. Elas te dão uma vantagem de sobrevivência. Agora, será que isso está correto? Essa é a interpretação correta da teoria evolutiva? Bem, vamos primeiro olhar para alguns exemplos na natureza. O besouro-joia australiano é cheio de covinhas, brilhante e marrom. A fêmea não voa. O macho voa, procurando, é claro, por uma fêmea atraente. Quando ele encontra uma, ele pousa e acasala. Existe outra espécie no Outback, o Homo sapiens. O macho desta espécie tem um cérebro enorme que ele usa para caçar cerveja gelada. E quando ele encontra uma, ele a esvazia e às vezes joga a garrafa no Outback. Agora, acontece que essas garrafas são cheias de covinha, brilhantes e exatamente no tom de marrom certo para despertar o interesse desses besouros. Os machos se aglomeram por todas as garrafas tentando acasalar. Eles perdem todo o interesse nas fêmeas reais. Um caso clássico do macho deixando a fêmea pela garrafa. A espécie quase foi extinta. A Austrália teve que mudar suas garrafas para salvar seus besouros. Ora, os machos tinham encontrado fêmeas com sucesso por milhares, talvez milhões de anos. Parecia que eles viam a realidade como ela é, mas aparentemente não. A evolução lhes deu um atalho. Uma fêmea é qualquer coisa com covinhas, brilhante e marrom. Quanto maior, melhor. Mesmo rastejando por toda a garrafa, o macho não conseguia descobrir seu erro. Agora, você pode dizer, besouros, claro, são criaturas muito simples, mas certamente não mamíferos. Mamíferos não dependem de truques. Bem, eu não vou me alongar nisso, mas você entendeu a ideia. Então, isso levanta uma questão técnica importante. A seleção natural realmente favorece ver a realidade como ela é? Felizmente, não precisamos ficar apenas especulando. A evolução é uma teoria matematicamente precisa. Podemos usar as equações da evolução para verificar isso. Podemos fazer com que vários organismos ou mundos artificiais compitam e ver quais sobrevivem e quais prosperam, quais sistemas sensoriais são mais aptos. Uma noção fundamental nessas equações é a aptidão. Considere este bife. O que este bife faz pela aptidão de um animal?
Bem, para um leão faminto querendo comer, ele aumenta a aptidão. Para um leão bem alimentado querendo acasalar, ele não aumenta a aptidão. E para um coelho em qualquer estado, ele não aumenta a aptidão. Portanto, a aptidão depende da realidade como ela é, sim, mas também do organismo, do seu estado e da sua ação. A aptidão não é a mesma coisa que a realidade como ela é, e é a aptidão e não a realidade como ela é que figura centralmente nas equações da evolução. Então, no meu laboratório, realizamos centenas de milhares de simulações de jogos evolutivos com muitos mundos e organismos escolhidos aleatoriamente, que competem por recursos nesses mundos. Alguns dos organismos veem toda a realidade, outros veem apenas parte da realidade, e alguns não veem nada da realidade, apenas a aptidão. Evans. Bem, odeio ter que te contar isso, mas a percepção da realidade entra em extinção. Em quase todas as simulações, os organismos que não veem nada da realidade, mas estão apenas sintonizados com a aptidão, levam à extinção todos os organismos que percebem a realidade como ela é. Então, a conclusão é que a evolução não favorece percepções verídicas ou precisas. Essas percepções da realidade entram em extinção. Agora, isso é um pouco surpreendente. Como pode ser que não ver o mundo com precisão nos dê uma vantagem de sobrevivência? Isso é um pouco contraintuitivo. Mas lembre-se do besouro Jolé. O besouro Joia sobreviveu por milhares, talvez milhões de anos, usando truques e atalhos simples. O que as equações da evolução estão nos dizendo é que todos os organismos, inclusive nós, estamos no mesmo barco que o besouro Joia. Nós não vemos a realidade como ela é. Somos moldados com truques e atalhos que nos mantêm vivos. Ainda assim, precisamos de ajuda com nossas intuições. Como pode não perceber a realidade como ela é ser útil? Bem, felizmente, temos uma metáfora muito útil, a interface da área de trabalho do seu computador. Considere aquele ícone azul de uma palestra do TED que você está escrevendo. Agora, o ícone é azul, retangular e fica no canto inferior direito da área de trabalho. Isso significa que o arquivo de texto em si, dentro do computador, é azul, retangular e está no canto inferior direito do computador? Claro que não. Qualquer um que pense isso interpreta mal o propósito da interface. Ela não está lá para lhe mostrar a realidade do computador. Na verdade, ela está lá para esconder essa realidade. Você não quer saber sobre os diodos, resistores e todos os megabytes de software. Se você tivesse que lidar com isso, nunca conseguiria escrever seu arquivo de texto ou editar sua foto. Então, a ideia é que a evolução nos deu uma interface que esconde a realidade e guia o comportamento adaptativo. O espaço e o tempo, como você os percebe agora, são a sua área de trabalho. Objetos físicos são simplesmente ícones nessa área de trabalho. Existe uma objeção óbvia. Hoffman, se você acha que aquele trem vindo pelos trilhos a 200 milhas por hora é apenas um ícone da sua área de trabalho, por que você não entra na frente dele? E depois que você se for e sua teoria com você, saberemos que há mais naquele trem do que apenas um ícone. Bem, eu não entraria na frente daquele trem pelo mesmo motivo que não arrastaria descuidadamente aquele ícone para a lixeira. Não porque eu leve o ícone ao pé da letra. O arquivo não é literalmente azul ou retangular, mas eu o levo a sério. Eu poderia perder semanas de trabalho. Da mesma forma, a evolução nos moldou com os símbolos perceptuais que foram projetados para nos manter vivos. É melhor levá-los a sério. Se você viu uma cobra, não a pegue. Se você viu um penhasco, não pule. Eles foram projetados para nos manter seguros e devemos levá-los a sério. Mas isso não significa que devemos levá-los ao pé da letra. Isso é um erro lógico. Outra objeção. Não há nada realmente novo aqui. Os físicos nos dizem há muito tempo que o metal daquele trem parece sólido, mas na verdade é basicamente espaço vazio com partículas microscópicas unindo por aí. Não há nada de novo aqui. Bem, não exatamente.
É como dizer, eu sei que aquele ícone azul na área de trabalho não é a realidade do computador, mas se eu pegar minha lupa de confiança e olhar bem de perto, vejo pequenos pixels, e essa é a realidade do computador. Bem, não exatamente. Se ainda está na área de trabalho, e esse é um ponto. Essas partículas microscópicas ainda estão no espaço e no tempo. Elas ainda estão na interface do usuário. Então, estou dizendo algo muito mais radical do que esses físicos. Finalmente, você pode objetar: olha, todos nós vemos o trem, portanto, nenhum de nós constrói o trem. Mas lembre-se deste exemplo. Neste exemplo, todos nós vemos um cubo, mas a Terra é plana, então o cubo que você vê é o cubo que você constrói. Todos nós vemos o cubo porque todos nós, cada um de nós, constrói o cubo que vemos. O mesmo vale para o trem. Todos nós vemos um trem porque cada um de nós vê o trem que constrói. E o mesmo vale para todos os objetos físicos. Tendemos a pensar que a percepção é como uma janela para a realidade como ela é. A teoria da evolução nos diz que essa é uma interpretação incorreta de nossas percepções. Em vez disso, a realidade é mais como uma área de trabalho tridimensional projetada para esconder a complexidade do mundo real e orientar o comportamento adaptativo. O espaço, como você o percebe, é a sua área de trabalho. Objetos físicos são apenas os ícones nessa área de trabalho. Costumávamos pensar que a Terra era plana porque ela parece ser assim. Depois, pensamos que a Terra era o centro imóvel da realidade porque ela parece ser assim. Estávamos errado. Tínhamos interpretado mal nossas percepções. Agora acreditamos que o espaço, o tempo e os objetos são a natureza da realidade como ela é. A teoria da evolução está nos dizendo que, mais uma vez, estamos errados. Estamos interpretando mal o conteúdo das nossas experiências perceptivas. Existe algo que existe quando você não está olhando, mas não é o espaço, o tempo e os objetos físicos. É difícil para nós abrir mão do espaço, do tempo e dos objetos, assim como é para o besouro joia abrir mão de sua garrafa. Por quê? Porque somos cegos para as nossas próprias cegueiras. Mas temos uma vantagem sobre o besouro joia: nossa ciência e tecnologia. Ao olhar através da lente de um telescópio, descobrimos que a Terra não é o centro imóvel da realidade. Ao olhar através da lente da teoria da evolução, descobrimos que o espaço, o tempo e os objetos não são a natureza da realidade. Quando tenho uma experiência perceptiva que descrevo como um tomate vermelho, estou interagindo com a realidade. Mas essa realidade não é um tomate vermelho e não se parece em nada com um tomate vermelho. Da mesma forma, quando tenho uma experiência que descrevo como um leão ou um bife, estou interagindo com a realidade, mas essa realidade não é um leão ou um bife. E aqui está o ponto crucial. Quando tenho uma experiência perceptiva que descrevo como um cérebro ou neurônios, estou interagindo com a realidade. Mas essa realidade não é um cérebro ou neurônios e não se parece em nada com um cérebro ou neurônios. E essa realidade, seja ela o que for, é a verdadeira fonte de causa e efeito no mundo. Não cérebros, não neurônios. Cérebros e neurônios não têm poderes causais. Eles não causam nenhuma de nossas experiências perceptivas e nenhum de nossos comportamentos. Cérebros e neurônios são um conjunto de símbolos específico da espécie, um truque. O que isso significa para o mistério da consciência? Bem, isso abre novas possibilidades. Por exemplo, talvez a realidade seja alguma vasta máquina que causa nossas experiências conscientes. E eu duvido disso, mas vale a pena explorar. Talvez a realidade seja uma vasta rede interativa de agentes conscientes, simples e complexos, que causam as experiências conscientes uns dos outros. Na verdade, essa não é uma ideia tão maluca quanto parece, e estou explorando isso atualmente. Mas eis a questão. Assim que deixamos de lado nossa suposição massivamente intuitiva, porém massivamente falsa sobre a natureza da realidade, isso abre novas formas de pensar sobre o maior mistério da vida. Aposto que a realidade acabará sendo mais fascinante e inesperada do que jamais imaginamos.
A teoria da evolução nos apresenta o desafio definitivo. Ouse reconhecer que a percepção não é sobre ver a verdade, é sobre ter filhos. E, a propósito, até este TED está apenas na sua cabeça. Muito obrigado. Obrigado. Dong, fica aqui. Obrigado. Dong, fica aqui. Ok. Obrigado. Se é realmente você aí, obrigado. Sim. Então, há tanto nisso. Quer dizer, antes de tudo, algumas pessoas podem ficar profundamente deprimidas com o pensamento de que, sabe, se a evolução não favorece a realidade, Sim. isso não mina, até certo ponto, nossos esforços e nossa capacidade de buscar a verdade? Isso, possivelmente, até incluindo sua própria teoria. Sim. Se você for por esse caminho. Bem, isso não nos impede de ter uma ciência bem-sucedida. O que temos é uma teoria que acabou se mostrando falsa, a de que a percepção é como a realidade e a realidade é como a nossa percepção. Essa teoria se mostra falsa. Ok, joga essa teoria fora. Isso não nos impede de agora postular todos os tipos de outras teorias sobre a natureza da realidade. Então, é na verdade um progresso reconhecer que uma de nossas teorias era falsa. Então a ciência continua normalmente. Não há problema algum aqui. Então você acha que é possível? Vai, mas... Então o que você está dizendo, eu acho, é que é possível que a evolução ainda possa te levar a raciocinar. Sei. Agora, esse é um ponto muito, muito bom. As simulações de jogos evolutivos que eu mostrei eram especificamente sobre percepção, e elas mostram que nossas percepções foram moldadas para não nos mostrar a realidade como ela é. Mas isso não significa a mesma coisa em relação à nossa lógica ou à matemática. E a minha, nós não fizemos essas simulações, mas aposto que vamos descobrir que existem algumas pressões seletivas para que a nossa lógica e a nossa matemática estejam pelo menos na direção da verdade. Quer dizer, se você é como eu, matemática e lógica não são fáceis. Nós não acertamos tudo, mas pelo menos as pressões seletivas não nos afastam uniformemente da matemática e da lógica verdadeiras. Então, eu acho que vamos descobrir que precisamos analisar cada faculdade cognitiva uma de cada vez e ver o que a evolução faz com ela. O que vale para a percepção pode não valer para a matemática e a lógica. Quer dizer, na verdade, o que você está propondo é uma espécie de interpretação moderna do mundo ao estilo do Bispo Berkeley. Ué, Com que a consciência causa a matéria, e não o contrário. bem, é um pouco diferente de Berkeley. Berkeley pensava que ele era deísta e acreditava que a natureza última da realidade é Deus. Não preciso ir aonde Berkeley vai. É bem diferente de Berkeley. Eu chamo isso de realismo consciente, que é, na verdade, uma abordagem muito diferente. Dom, eu poderia literalmente conversar com você por hora. E espero fazer isso. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.